Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um vídeo aqui no Dimensão Zero e hoje nós vamos falar sobre os Grishas da série Shadow and Bone, nova aposta da Netflix. É isso mesmo, Shadow and Bone é a nova série da Netflix que estreou na última sexta-feira. A série conta a história de um mundo que está em guerra e é dividido por uma dobra das sombras, que é uma faixa ali escura, cheia de sombra e com muitos monstros, e é muito difícil de ser atravessada. A Lina, que é uma órfã, descobre que é muito poderosa e é a única que pode unir os dois povos. Isso que eu contei pra você é um pouquinho do grosso da série. A minha intenção nesse vídeo é explicar um pouquinho pra você sobre os Grishas, que são as pessoas com poderes dentro desse universo e todas as classes que existem dentro dos Grishas. A intenção aqui é agregar na sua experiência vendo a série. Em breve eu volto aqui também com o veredito do que eu achei dessa série e tudo o que você precisa saber dessa crítica e muito mais sobre esse grande universo. E você já pode me ajudar muito deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso me ajuda muito e não te custa nada. Bom, dentro desse universo que eu comentei um pouquinho com você agora, existem alguns dobradores com poderes. Esses dobradores, eles são chamados de Grishas, e eles têm poderes como o de controlar e de dobrar o fogo, o ar, outros controlam o poder de curar, por exemplo, ou de machucar, e algumas mais coisas ali dentro desse universo. Para começarmos a explicação, você tem que entender que existem três classes Grishas, que são os Corporalk, os Eterialk e os Materialk. Essas são as três classes principais Grishas e vamos falar um pouquinho sobre elas agora. A primeira classe é a classe dos Corporalk. Elas são conhecidas como a Ordem dos Vivos e dos Mortos e é a principal classe dentro dos Grishas. Eles podem manipular e controlar o corpo. Os seus Keftas, que são os seus casacos que dividem ali e identificam a sua classe dentro dos Grishas, é predominantemente vermelha com alguns detalhes dependendo da sua subclasse. E essas subclasses são duas dentro dos Corporalk, são os Sangradores e os Curandeiros. Os Sangradores têm a capacidade de danificar os órgãos e as células de uma pessoa e também pode fazer qualquer coisa, desde desacelerar o batimento cardíaco dessa pessoa, para poder acalmá-la, por exemplo, tirar o fôlego dos seus pulmões e até esmagar o coração de uma pessoa dentro do peito. Além disso, os Sangradores são uma das classes que são usadas mais na linha de frente nas batalhas pelos seus poderes. Eles são identificados pelo Kefta vermelho com detalhes com bordados em preto. Já por outro lado, os Curandeiros são exatamente o que o nome diz, são curandeiros dentro dessa classe. Eles podem costurar carne dilacerada, eles podem enxertar alguns ossos quebrados, eles podem curar danos internos, eles são quase médicos ali dentro desse universo. E os seus Keftas são vermelhos, que é da Ordem Corporalk, e com detalhes com bordados em cinza, diferenciando aí essas duas subclasses dentro da classe Corporalk dos Grishas. Agora, mudando um pouquinho de classe, a próxima classe que eu disse são os Eteralks. Os Eteralks são conhecidos como a Ordem dos Invocadores. Eles conseguem dobrar três elementos: a água, o ar e o fogo. Essa classe é conhecida por sempre treinar em pares e trabalhar sempre o trabalho em equipe, e seus Keftas são predominantemente azuis, lembrando que com as subclasses alguns bordados são diferentes para poder denominar cada subclasse dentro dos Eteralks. Normalmente dentro dessa classe, cada subclasse acaba por dobrar um dos três elementos que eu falei: água, ar ou fogo. Então, consequentemente, nós temos três subclasses dentro dos Eteralks. A primeira são os Infernais. Os Infernais conseguem manipular o fogo. Eles são outra classe, como eu disse, que trabalham na linha de frente nas batalhas por conta dos seus poderes. Ele tem essa habilidade sempre mais ofensiva, então fica fácil dele estar na linha de frente para poder derrubar o inimigo. E eles são muito importantes, principalmente contra os Volcras da Ordem das Sombras, mas falamos sobre eles um pouco adiante nesse vídeo, ou alguns outros vídeos que vamos fazer também sobre Shadow and Bone. Os Keftas dos Infernais são azuis pela classe dos
dos Eteralques, mas eles têm detalhes bordados em vermelho, lembrando o fogo. Já os Aeros manipulam o ar e manipulam a pressão do ar, seja ali para garantir que o vento mais forte sopre sobre as velas dos navios, para ele fugir mais rápido de uma tempestade, por exemplo, ou até mesmo lançar objetos pelo ar. Eles manipulam a pressão do ar e o ar. O Kefta dos Aeros são predominantemente azul, como eu disse, com os bordados em prata. E por último, nós temos os Hidros. Os Hidros é a terceira classe dentro da subclasse Eteralques. Eles acabam por convocar ondas, acalmar águas agitadas, ou até mesmo eles conseguem extrair a água do próprio ar. Como a gente pode notar, os Aeros e os Hidros meio que se complementam, então eles quase sempre, geralmente, trabalham juntos ali para poder garantir a boa execução do principal transporte da economia do universo de Shadow and Bone, que são os navios, que é toda essa frota marítima que faz a economia desse universo girar. Então, normalmente, sempre os Aeros e os Hidros trabalham juntos dentro desse universo. Os Hidros são representados pelo Kefta azul com bordados em azul mais claro, representando aí as águas. E a terceira e última classe dos Grixas são os Materialques, mais conhecidos também como a Ordem dos Fabricantes. E eles são considerados uma ordem mais baixa dentro das classes dos Grixas, porque eles não são aptos às batalhas, como por exemplo os Infernais e os Sangradores. Mas eles são extremamente importantes para os outros Grixas. Os Materialques, eles são manipuladores de materiais compostos, tanto feitos pelo homem, quanto que estão disponíveis na natureza. Os seus Keftas são roxos e eles são divididos em duas classes. A primeira classe do Materialque é o Durastes. Os Durastes podem manipular qualquer tipo de coisa sólida a nível normal ou nível molecular, incluindo aí, eu tô falando de madeiras, plantas, metais, vidros, pedras e outros elementos assim, tanto normais quanto em nível molecular. Eles podem, por exemplo, transformar o Kefta de um outro Grisha à prova de balas, por exemplo, ou extrair material nocivo do corpo de alguém, ou fazer uma árvore crescer, ou criar armas que são quase inquebráveis. Então eles não vão para batalhas, mas eles são muito importantes para elas. E o Kefta dos Durastes são roxo com bordados em cinza, para diferenciar dos Alquimistas, que é a segunda subclasse dentro dos Materialques. Os Alquimistas, eles podem manipular materiais químicos, produtos químicos, alguns pós e também matéria não sólida, ao contrário dos Durastes, que só podem manipular matérias sólidas. Então os alquimistas acabam ficando por conta da criação de venenos ou manipulação de antídotos para esses venenos, a criação de pós-explosivos, por exemplo, bombas, purificação e maturação ali de líquidos, enfim, qualquer coisa alquímica dentro da natureza. E os Keftas são roxos com bordado em vermelho, diferenciando da sua outra subclasse dentro dos Materialques. Além das três classes que eu falei para você, existe uma quarta classe, que é uma classe especial. Nessa classe existem pouquíssimos dobradores desses elementos, se eu não me engano 1 ou 2 no máximo dentro de todo o universo de Shadow and Bone. A primeira classe rara que eu vou falar são dos Alfaiates, que tem aí a capacidade de modificar a aparência de uma pessoa. Ele tem o dom dos artesãos dentro desse universo. E o Kefta de Gênia, que é a única artesã dentro do universo de Shadow and Bone já apresentado pra gente, tanto na série quanto nos livros, ele é creme com bordados dourados, representando assim a classe dos escravos que usam essas cores. Mas nós vamos falar dessa personagem e de alguns outros personagens, principalmente desses que eu vou falar aqui na classe rara, em um outro vídeo, para poder ficar mais completo e com participações especiais, viu? Outro raro que eu preciso falar é o Invocador das Sombras. Ele, como o nome já diz, tem o poder de manipular a escuridão e as sombras. Ele pode, por exemplo, camuflar um cômodo inteiro com suas sombras,
mesmo no dia ensolarado, ou até usar as suas sombras para poder cegar as pessoas que ficam envoltas ali na sua sombra. Ele também pode manipular essa sombra para se tornar objetos cortantes, utilizando assim esses objetos nas batalhas, por exemplo. Nós podemos ver um pouco disso em Darkling, que é o invocador das sombras apresentado na série no segundo episódio de Shadow and Bone. O seu Kefta é preto, com detalhes em preto, e tem um sol em eclipse destacado nos fechos tanto do seu Kefta quanto de seu cinto. E esse detalhe do sol em eclipse não é uma representação da subclasse Invocador das Sombras dentro dos Grishas, mas sim do próprio Darkling, que é apresentado na série. É meio como se fosse uma marca da família dele, essa utilização do sol em eclipse. Do outro lado nós temos a Lina, que é uma conjuradora do sol, que é outra classe muito rara. Só existe ela, conjuradora do sol, dentro de todo esse universo. E ela é o oposto total de Darkling, que é um invocador das sombras. E os dois acabam por ser a metade um do outro, então eles sempre estarão ali meio que ligados pelo seu poder. A Lina, conjuradora do sol, ela pode manipular a luz solar pura. Com essa luz, ela pode aquecer as pessoas ao seu redor, por exemplo, iluminar um dia muito escuro ou acabar com a escuridão ali com o seu poder do sol. E quando seus poderes estão focados, ela pode usar da mesma arma que o Invocador das Sombras usa, utilizando os feixes de sol como uma arma, como algo cortante para as batalhas. O Kefta dela é originalmente preto com detalhes em dourado, mas na série, nos livros, ela pede para usar o Kefta azul com detalhes em dourado, assim não chamando tanta atenção e pensando também em se unir mais ao povo que ela sempre fez parte antes de descobrir que era uma conjuradora do sol. Bom, essas são as classes existentes até agora na série Shadow and Bone, disponível na Netflix. Agora que você já sabe um pouquinho, isso vai te agregar na sua experiência assistindo a série. Eu queria aqui muito agradecer a Lari Alves e a Thalita Vilela, que me ajudaram na concepção desse roteiro, para explicar um pouquinho para você sobre esses Grishas e até para você entender já assistindo a série. Uma coisa que a série não faz é apresentar muito bem esses Grishas todos, então esse vídeo aqui é para te ajudar muito a assistir essa série. Muito obrigado, Lari, muito obrigado, Thalita, viu? E você já pode se inscrever aí no canal e ativar as notificações, porque vai ter muito mais vídeos de Shadow and Bone. Esse universo é muito completo e nós podemos e queremos e vamos explicar um pouquinho mais sobre esse universo para você. Lembrando também que você pode muito curtir esse vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Isso me ajuda muito e não te custa nada, porque logo mais nós voltamos com muito mais Shadow and Bone aqui. Bom, e é isso, em breve estamos de volta com mais Shadow and Bone, com mais séries, filmes e tudo mais que você vai ver aqui na Dimensão Zero, viu? Beijinhos, tchau, tchau.